Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é sexta-feira, são 15h30. Estamos começando a live do isolamento. Oi, Fernando, tudo bem? Hoje o dia foi puxado, muito enrolado, Fernando. Duas reuniões, tive aula para dar. Hoje não teve tempo para nada, entendeu? Né? Hoje a coisa ficou puxada, não deu nem para fazer chamada. Hoje eu quero ver quem é que vai aparecer. Acho que só vai aparecer você, entendeu? Vamos ver se vai aparecer mais alguém, né? Porque hoje não tivemos tempo, né? Pior que acabou a live, eu ainda vou fazer um monte de... Opa! Fernando Coutinho, né? Tô falando com o outro Fernando, com o Fernando Coutinho, com o Algarte, que hoje eu não tive tempo para nada. Hoje foi uma correria só. Não deu tempo nem de fazer a chamada para o dia de hoje. Ô Fátima, tudo bem? Olha só, eu preocupado se ia aparecer gente, em 1 minuto já apareceu 3 pessoas. Eu tô ficando contente, né? Sandra, tudo bem, Sandra? Conta para mim, Fátima. Tá frio aí no seu canto? Aqui ameaçou, de manhã ameaçou a ventania, fez um monte de coisa, mas ficou só nisso. Oi, Maria Alice, tudo bem? Maria Alice hoje já me deu um puxão de orelha. Não vai ter live hoje, não? Aí eu, vai, é que eu tô enrolado. Né? Oi, Denise. Aí eu falei, tô enrolada, a Maria Alice. Desculpa, não, tem mais é que cobrar mesmo. É bom ver vocês todos aqui, né? É bom a gente ver que as pessoas estão chegando, que já virou um hábito, né? É bom a gente, né? Aí Djalma e Duraci chegaram, sejam bem-vindos, né? Tá variando assim, aqui de manhã, Fátima, eu vou te dizer, deu uma ventania cedo, assim, por volta de umas 6 horas, deu umas 6, 6h30, deu uma ventania assim que eu ficou de louco. Aí eu pensei assim, vai chover. Ó, nada. Só se chover amanhã ou domingo. Hoje não chove não. Achei que ia esfriar, mas também não esfriou não. Né? Ô Manuel e Ângela ou só Manuel? Conta aí pra gente. Né? Djalma deve estar com a Duraci, que eles habitualmente assistem juntos. O legal da live é justamente que a gente vai formando um grupo, né? Então a gente vai formando um grupo e vai se organizando aí. Sandra, como é que tá as coisas aí pro seu lado, Sandra? Conta pra gente. Né? Só para saber. Os dois, né, Manuel? Estão os dois aí. Estamos bem, Manuel. Hoje só foi um dia meio puxado, porque eu tive uma reunião longa de trabalho, depois tive que dar uma aula. Ainda chegou compra, que a gente tem que desinfetar a compra, dar um trabalho, você sabe disso. Né? Aí quando eu fui ver, já era 2h30. Aí eu, bom, não dá tempo nem de fazer chamada para a live hoje. Mas vocês já estão acostumados, né? Já sabem que eu venho falar 15h30 mesmo, né? Ô Marcelo, Celinha, tudo bem? Que bom que vocês chegaram. Hoje é interessante, né? Hoje nós temos 4 versículos. E esses 4 versículos dá para a gente falar muita coisa, né? Porque tem muito detalhe aqui nesses 4 versículos que a gente pode aproveitar, né? Eu só não tive um tempo de pensar o título da live de hoje.
Sandra, estamos em trabalho remoto sem previsão de voltar. Estou desinfetando as compras e assistindo a live. Eu também estou em trabalho remoto. Estou em trabalho remoto desde o dia 16. Estou isolado em casa desde o dia 18. Eu saio uma vez a cada 4 semanas para ir no médico. Né? Mas assim, fora isso, eu não saio para nada. Não sai, ninguém entra na casa também. A casa, entendeu? Tem que estar acontecendo uma catástrofe, tem um incêndio que eu não consegui controlar, um negócio desse assim, para alguém entrar nessa casa. Entendeu? Porque tá puxado. Né? É melhor a gente tomar cuidado. E eu fiquei preocupado porque a gente ficou sem luz ontem. Até tarde a gente não tinha luz direito em casa. Hoje de manhã a luz não estava muito boa ainda. Tivemos um acidente, porque um mico acertou o transformador, pisou no transformador e aí badernou tudo. Aliás, é cômico, né? Porque outro dia eu estava conversando com um colega meu. Ô Gonzaga, seja bem-vindo. Antônio e Adriana, sejam bem-vindos. Estava conversando com um colega meu, o cara virou e falou assim: Ah, Bernardo, esse pessoal da Europa pensa o quê? Que a gente está na cidade, está andando na cidade, vê macaco, cobra, arara, tucano. Eu virei assim: eu acho que é, porque eu vejo tudo isso aqui na minha área. Né? Eu não sei porque ele ficou meio chateado comigo, né? Mas a verdade é essa. Aqui em Laranjeira a gente vê arara, tucano, macaco. Né? Tem até uma jiboia de estimação aqui na rua. De vez em quando ela aparece, dá um susto em alguém. Quando você olha, você fica assustadíssimo, porque ela é imensa. Uma cobra de uns 3 metros, 3 metros e pouco, de vez em quando ela aparece. Quase sempre come um gambá, dá uma confusão. Nossa Senhora. Bom, pessoal, vamos começar? Vamos começar? Então vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tem o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto é um texto muito interessante, né? E aqui a gente tem algumas coisas que são importantes serem colocadas, né? Para que a gente possa prestar atenção em algumas coisas, né? Primeiro, acho que é importante eu fazer um esclarecimento a vocês, né? A palavra aqui chamada lepra não é a nossa hanseníase, tá? A palavra chamada lepra é marat. Essa palavra, oi Rita, paz e bem. Essa palavra designa qualquer doença de pele com mancha branca que descama. Então, lepra, a palavra lepra pode ser hanseníase, pode. Mas pode ser, por exemplo, uma micose. Existem algumas micoses de pele que fazem manchas brancas que descamam. Existem formas de psoríase que fazem manchas brancas que descamam.
Então você não pode garantir aqui que seja a hanseníase que a gente conhece, tá? Mas é importante a gente entender que na cabeça do judeu da época, porque a gente tem que entender o seguinte, quando você lê, você tem que primeiro conhecer a cultura daquele povo, né? Se vocês pegarem a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, está dito que a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens segundo o seu entendimento, suas capacidades e seus recursos da época. Ou seja, a gente tem que entender isso naquela visão deles. Naquela visão deles, essa coisa que eles chamam lepra era um grande problema. Tá? Havia parte dessa coisa chamada lepra que passava para os outros. Havia uma parte que não passava, mas na dúvida eles consideravam que passava. Eles não entendiam muito bem o que é isso, tanto que existia, por exemplo, a lepra da casa. Eles tinham uma coisa que se a casa tiver mancha branca, a casa está com lepra. Você deve deixar a casa, colocar cal nas manchas brancas e em volta delas, sair da casa, passar tantos dias fora da casa. Se tantos dias depois a lepra continuar na casa, derruba a casa e faça outra. Então eles acreditavam que existia lepra na casa. Né? Quem era calvo, quem era careca tinha problemas, porque como essas doenças costumavam levar à perda dos cabelos, né? Você dizer que alguém era careca era normalmente dizer que alguém tinha lepra. Oi, Maria Lúcia, tudo bem? Era dizer que alguém tinha lepra. E isso era, sim, o ó do Borogodó. Então, se você fosse careca naquela época, o pessoal já te olhava de olho atravessado, né? Mas isso não é hanseníase, vamos entender bem. Tá? A lepra não é hanseníase, são doenças, né? Toda hanseníase estaria nesse termo lepra, mas nem tudo que é esse termo lepra é hanseníase. Eu espero que eu tenha conseguido que vocês entendam isso. Mas como o povo não sabia a diferença, eles tratavam tudo como lepra. E o tratamento para as pessoas com lepra era o pior do mundo. Era um negócio assim do tipo, você exclui as pessoas. Tá? É até meio impressionante esse relato, no sentido que havia uma multidão seguindo Jesus e um leproso se aproximou. Lá um leproso se aproximou, as pessoas já acham estranho, porque na verdade isso não era comum de ocorrer. Normalmente, quando o leproso se aproxima, as pessoas já começam a ofendê-lo, né? E assim, se ele começasse a chegar muito perto, era possível que jogassem pedras nele. Tamanho o desprezo, o preconceito, a marginalização que essas pessoas têm, né? Nós que fazemos parte da pastoral da AIDS, a gente vê essa realidade, né, nos nossos assistidos. Mas a realidade da hanseníase no Brasil é também por aí, tá? Existe um preconceito, uma marginalização das pessoas com hanseníase que é uma loucura. É claro que não chega a esse extremo, mas chega perto, né? Esse homem vem em direção a Jesus e ele fala uma coisa que talvez vocês não tenham entendido. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E aqui a gente tem que entender o que isso significa, porque lembra que esse homem, Mateus está escrevendo para o judeu. Então ele tem um texto secreto aqui.
Qual é o texto secreto? Na cabeça do judeu da época, eu vou falar isso várias e várias vezes, porque vocês têm que guardar isso. A lepra era um castigo que você tinha recebido por algum pecado. Na verdade é assim, você usa óculos, então você pecou. Você tem asma, então você pecou. Se você tem asma e usa óculos, você pecou mais. Né? Se você tem asma, usa óculos e tem artrose no joelho, você é mais pecador ainda. Quanto mais fossem as suas doenças, ou quanto mais graves as doenças fossem, mais pecador você era. Então, o sujeito que tinha lepra era considerado pela comunidade uma coisa assim horrorosa, porque aquela doença era terrível. Então, eles achavam que o cara era um pecador inacreditável. E aí, olha que interesse. Tu tens o poder de me purificar. Quem é que pode retirar um pecado? Deus. Então, quando esse leproso se aproxima de Jesus e fala, tu tens o poder de me purificar, ele está afirmando na frente de todos que Jesus é Deus. Notam isso? Tinham notado antes, né? E aí você vê uma coisa que é interessantíssima. Eu acho que isso aqui é algo que a gente ainda precisa aprender a fazer, tá? Eu não vou falar que vocês precisam aprender a fazer. Eu acho que a gente precisa aprender a fazer, porque todos nós precisamos aprender a fazer isso. Talvez alguns mais, outros menos, mas nós precisamos fazer. Qual é a reação de Jesus? Sai daqui, leproso imundo. Você não é digno. Essa? Não, né? Também não. Fica aí de longe, bem longe, que eu vou te curar daí. Também não, né? Ele toca no homem, ele fala, ele estende a mão e toca no leproso. Qual a importância desse ato de estender a mão e tocar no leproso? É o ato daquele que traz a pessoa marginalizada, a pessoa excluída, a pessoa abandonada para de volta. A sociedade judaica considerava esse homem um marginal, no sentido de ele estar à margem da sociedade. Ele considerava aquela pessoa um ser desprezível, que não merecia estar perto dos homens de bem. Das mulheres, então, nem pensar. Porque podia passar a doença, tornar a mulher estéril, ia ser um problema para o homem. Então, quando Jesus, ninguém tocava num leproso. Assim, as pessoas muito caridosas, assim, muito bondosas, pegavam um prato de comida, deixavam do lado de fora da cidade e iam embora. Quando elas fossem embora, quando elas não estivessem mais sendo visíveis, o leproso podia chegar para comer. Porque se chegasse para comer perto... Oi, Rodrigo, tá com seus pais aí? Se a pessoa chegasse, se o leproso chegasse para pegar comida, enquanto a pessoa estivesse por ali, a pessoa jogava uma pedra no leproso e nunca mais trazia comida para ele. Então, quando Jesus vem e toca no leproso, ele está dizendo para toda aquela sociedade: não existe nada que tire a dignidade desse ser humano. Não existe nada que o torne pior. Dá um abraço ao seu pai e sua mãe também, Rodrigo. Não há nada que o torne pior. Não há nada que o torne não merecedor da piedade. Luana. Oi, Luana, seja bem-vinda. Não há nada
que um homem tenha feito que ele não possa fazer parte dessa sociedade. Não há nada, por mais terrível que a pessoa tenha feito, que retire a dignidade dela. Ele está dizendo claramente que nós não temos nenhum direito de afastar os outros de nós. Não interessa o que nós pensamos sobre a pessoa, não interessa como nós a julgamos, nós não podemos retirar a dignidade dela, nós não podemos tirar dela o seu lugar como ser humano. Ao tocar nessa pessoa, Jesus está falando claramente a todos eles: vocês não podem tratar uma pessoa doente como um excluído. Vocês acham que ele é pecador, mas não interessa, nenhum pecado retira a dignidade do ser humano. Vocês têm que aceitá-lo. Logo em seguida que ele toca, ele vira e fala assim: eu quero, fica limpo. Observa a dinâmica. A pessoa pede a Jesus: Senhor, se tu tens o poder, eu sei, me cura, me deixa limpo, me purifica. Ele toca e fala: eu quero, fica limpo. Observa como a palavra de Jesus em si é própria de quem tem autoridade. Se lembra que outro dia falaram assim? Foi ontem. Ele ensinava como quem tem autoridade. A palavra dele tem autoridade. É a mesma palavra que criou o mundo, né? É a mesma palavra que levou Abrão a se tornar Abraão. É a mesma palavra que levou Moisés a atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. É uma palavra: fica limpo. Acabou. Ficou. Né? E no mesmo instante o homem ficou curado da lepra. No mesmo instante. Não teve nenhum momento, não tremeu nada, não balançou nada. Foi instantâneo. Pimba! Isso é demonstração da autoridade. E aí é que é interessante. Porque Jesus nos dá uma cura social, ao dizer, ele é alguém que tem que ser tocado, ele é alguém que tem que ser cuidado. Ele dá uma cura física, ele acaba com a doença. Mas ele não deixa só essa dimensão. Não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou. Ele não deixa terminar aquilo apenas no físico. Ele dá também uma ordem espiritual. A ação de Jesus no mundo é uma ação que envolve o espiritual, o físico e o social. E nós devemos agir no mundo considerando também o espiritual, o físico e o social. Não é uma coisa que sirva só para um ou outro. Márcio Rosa Ferreira. Ô, Márcio, eu não estou sabendo quem é você, mas é bem-vindo. Depois você me diz quem você é, que eu não estou te reconhecendo pela foto. O que é importante é que nós entendamos que essa cura, ela tem que ter as 3 dimensões para ser completa. E nós também devemos pensar a nossa ação no mundo com as 3 características. Frente ao mundo que quer excluir as pessoas, que quer marginalizar as pessoas, que quer criar pessoas com menor importância, que quer dizer que pessoas, por algum motivo, por alguma situação de vida, são menos importantes, ou o oposto, que nós temos pessoas mais importantes que outras, nós temos que agir como Jesus agiu.
Nós temos que providenciar a cura espiritual, a cura física e a cura social. Nós temos que dizer ao mundo, não é porque essa pessoa é isso, é aquilo outro, que ela perdeu a sua dignidade. Nós temos que garantir a todas as pessoas o necessário para uma vida. E eu não falo mais em necessário para a sua sobrevivência. Eu falava isso até o início do ano. Mais ou menos de março para cá, eu parei de falar em sobrevivência. Porque Jesus nunca falou em sobrevida. Jesus fala em vida e vida em abundância. Então nós temos que garantir a todos condições de vida. Não é uma vidazinha, não é uma vida mais ou menos, é vida. Né? É claro que nós não poderemos dar a vida perfeita, porque ela não existe na Terra, mas nós temos que garantir a vida digna a todas as pessoas, como Jesus garantiu a esse leproso. Ele reinsere o leproso na comunidade, o cura fisicamente e o leva à cura espiritual. Se nós queremos agir no mundo, nós não podemos agir pela metade. Nós devemos agir integralmente. Eu sei que pode ser difícil. Eu sei, mas olha aqui. Olha o finalzinho. Vocês viram o finalzinho? Faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Ele vira e fala, você tem que levar isso para que os outros vejam que você foi curado. Nós temos que mudar nossa conduta, para que todos vejam que nós também fomos curados. Nós também ainda temos as nossas, como eu vou dizer, as nossas feridas na alma, que nos levam a desprezar alguém, sei lá por quê, pela idade, pela cor, pelo trabalho, pela posição social, pelo lugar que mora, pelo gênero, por uma escolha que fez na vida, por uma doença que tem, sei lá, pelo sexo que a pessoa tem. Nós ainda temos na nossa cabeça coisas que ainda são como se tivesse pessoa de primeira classe, segunda classe, terceira classe. Nós temos que mudar isso. Nós primeiro precisamos mudar isso no interior da gente. Nós temos que nos purificar espiritualmente para que nós possamos parar de julgar as pessoas. Parar de decidir que algumas pessoas são melhores, mais importantes, estão acima das outras. Parar de achar que existe uma vida mais importante, uma vida menos importante. Depois que nós fizermos isso, nós temos que começar a agir no mundo, dar testemunho ao mundo da palavra que Jesus nos ensinou. Que nós devemos mudar o mundo. Eu sei, pessoal, que o que eu falo é por demais, é grande demais. Eu sei. Mas eu não me preocupo com isso. Porque eu já falei a vocês e vou continuar falando. Que o que interessa para Jesus é que nós caminhemos nessa estrada. Que nós busquemos nos tornar fiéis seguidores de Jesus, homens e mulheres melhores. E aí, em algum momento da nossa vida, a gente termina a jornada e o que vai interessar não é propriamente a que ponto a gente chegou, mas a disposição de trilhar esse caminho. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Eu fiquei preso porque hoje eu tive um monte de pequenos problemas que me tomaram tempo, eu não pude sequer fazer a minha chamada habitual para a live, eu estava achando que ninguém ia aparecer, e assim, apareceu um bocado de gente, então eu fico contente de ver que vocês estão interessados em participar da live, tá? Espero que a live de hoje tenha sido boa. Maria Alice e Fátima estão mandando um amém, obrigado. E assim, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, né? É muito legal a gente ver que a gente já tem uma certa
assim, vamos dizer, irmandade, as pessoas já se conhecem pela live, né? Isso que a gente está criando aqui, né, é uma comunidade eclesial, né? Uma comunidade de pessoas que se reúnem, né? Então nós estamos aqui numa manifestação, né, da nossa fé, a fé daqueles que seguem a Jesus, né? E aí a gente vai tocando aí, vai vendo como é que é, né? Eu falo as coisas aqui, eu falo para vocês assim absolutamente de improviso, né? Então às vezes eu vou ter dificuldade de falar uma palavra, vou ter dificuldade de estruturar alguma coisa. Então se alguma vez eu falar, vocês não entenderem, vocês reclamam, tá? Vocês questionem. Não tem ninguém perfeito aqui não, tá? Então se for o caso, questiona mesmo, que a gente está aí para isso, tá? Fico contente também quando aparecem umas pessoas que a gente assim de cara não reconhece, né? Porque a gente acaba ficando contente. Maria Lúcia, uma família de oração. De certa forma é isso mesmo, sabe? O Canil Alta Alice. O Manuel e a Ângela, tudo bem, deu amém. Sabe, você tem razão, né? A gente está formando uma família, né? Luiz Cláudio Carvalho. Ô Luiz, você entrou agora, tá na hora, daqui a pouco eu vou dar a benção. Bom, pelo menos você aproveita a benção. Eu sou fiel à live, porque eu gosto e aprendo muitas coisas. Eu tiro. Tá vendo? A Denise gosta da live. Denise, você sabe que você mora no meu coração, né? Fico contente de saber. Luiz Cláudio, você chegou, já acabei, né? Mas eu vou dar a benção e daqui a pouco tá no IGTV, você vai poder assistir, tá, Luiz Cláudio? Acho que vale a pena, né? Depois você assiste, se você quiser me fala se eu falei direitinho, se eu falei besteira, você pode me dar bronca, não tem problema não, tá? Você tira dúvida, Denise? Olha, fico contente, né? Eu tento trazer coisas para ver se as pessoas aproveitam, né? Coutinho. Diácono. Ih, meu Deus do céu, Diácono, fiquei preocupado. Deve ter mais coisa aí surgindo daqui a pouco. Reston falou que está com saudades de você. E o Rodrigo está dizendo que gostamos muito da live. O Reston está com saudade. Manda ele vir para a live. Manda ele vir aqui para a live. Eu vou ver se eu consigo falar com o Reston. O Reston é um amigo comum nosso, né? Falou hoje de você, mas sabe que ele é um bully. Isso é uma piada interna. Ninguém vai entender, só nós dois, entendeu? Eu conheço, mas o povo não conhece, não. Bom, pessoal, acho que está na hora de acabar. Amanhã, Homem de Pôr Café. Mas o fato dele ser um homem de pôr café não me preocupa não, entendeu? Eu acho que a gente tem sempre que estar à disposição para falar para as pessoas, né? Pedro fala que nós temos que estar dispostos a dar razão da nossa esperança a todos aqueles que nos pedirem. O pessoal se esquece que ele fala também que nós devemos fazer isso com calma e misericórdia. Eu acho que a melhor coisa do mundo é conversar com uma pessoa que queira conversar, né? Para mim, não me interessa se a pessoa é uma pessoa com pouca fé, sem fé nenhuma, né? Uma pessoa super com fé, né? Para mim interessa que a pessoa esteja disposta a vir aqui conversar, bater um papo, né? O Manuel está falando, feliz pelo Rodrigo, Rubem e Dona Ana estarem assistindo. Eu também estou feliz. Eu estou feliz por cada um de vocês que assistem a live, né? Eu estou feliz por vocês se disporem a ouvir um pouco da forma como eu interpreto essa leitura.
né, de cada uma das leituras. Eu já não sei mais nem quantos. Uma hora dessa eu vou entrar lá no canal do YouTube para ver quantas a gente já fez. É uma quantidade assim ensandecida. Eu vou provocar o Reston para ver se ele vem amanhã. Tá? Bom, pessoal, tá na hora que já está passando um pouco do meu tempo, porque eu acho que não adianta fazer live de 1 hora. Eu acho que eu quero fazer uma live em torno de 40 minutos todos os dias. 30, 40 minutos no máximo. Por quê? Para ficar pouco tempo, para vocês poderem ter as suas outras atividades. E eu acho que também, se começar a ficar falando muito, vai ficar muito chato. Então é pá, né? Já é muito mais do que eu costumo falar numa celebração da palavra. Quando eu voltar, eu vou ter até que me reeducar, né? Quem sabe um dia desses, quando eu voltar a fazer celebrações da palavra, eu até filmo, né, eu fazendo uma partilha dessas com meus fiéis. Ia ser legal, né? Quem sabe? Bom, está na hora de dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Que saudades da celebração. Maria Alice, nós estamos mesmo, né? Mas a gente só vai voltar a fazer celebração, né, quando for sanitariamente seguro. Sua reflexão é dinâmica e para a gente colocar em prática. É o que eu pretendo sempre, Fátima, que a gente esteja junto, né? E olha, eu quero ver se depois vocês descobrem quem é São Damião de Molokai e por que eu dei a bênção evocando a intercessão dele hoje. Desafio para vocês. Quem será São Damião de Molokai? Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã às 15h30.